Ter o nome consultado em órgãos de proteção como SPC e Serasa para ser contratado em um emprego é legítimo. Para a primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho, a investigação sobre restrições de crédito é ilegal e discriminatória, se não tiver relação com a função a ser exercida. É o que você confere na edição de hoje do Revista TST. E ainda, citado na Operação Lava Jato, ex-gerente da Petrobras obtém reintegração ao emprego. Dispensa coletiva ocorrida sem negociação prévia há mais de 10 anos é considerada válida. Gerente que trabalhou em 4 cidades não consegue adicional de transferência. Em um processo envolvendo demissão coletiva ocorrida há mais de 10 anos, a Seção 1 de Dissídios Individuais rejeitou o pedido de indenização por dano moral. O colegiado entendeu que não era obrigatório fazer negociação sindical prévia na época da dispensa. O caso envolve uma rede de ensino que demitiu 30 professores. A ação foi ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho. O MPT pediu indenização por dano moral coletivo pelo fato de a instituição não ter negociado a demissão em massa com o sindicato da categoria. A Companhia Nacional de Escolas da Comunidade justificou que a dispensa coletiva ocorreu devido à impossibilidade de manter as atividades, já que não houve matrículas suficientes. O grupo de escolas afirmou também que observou a legislação trabalhista e que as demissões foram homologadas pelo Sindicato dos Professores. Segundo a empresa, a entidade sindical não apontou qualquer erro. Ao avaliar o caso, o Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, em Mato Grosso do Sul, condenou a empregadora por danos morais coletivos em R$50 mil e por danos morais individuais, com reparações para cada trabalhador equivalentes a 6 salários. A rede de ensino, então, recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho e a segunda turma manteve a decisão. A instituição, no entanto, apontou divergência entre decisões, levando o processo à Seção 1 de Dissídios Individuais, responsável por uniformizar o entendimento do TST. O relator do caso foi o ministro Alexandre Ramos. No julgamento, ele explicou que a ausência de negociação coletiva por si só não provoca condenação por dano moral. O ministro votou pela aplicação de entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. No mérito, aplico o tema vinculante do Supremo no tema 638 com a modulação estabelecida pelo Supremo. Nós estamos discutindo aqui dano moral coletivo por dispensa em massa e pela ausência de negociação coletiva. Na ação coletiva se discute tanto o dano moral coletivo quanto o individual. A decisão do Supremo Tribunal Federal a que o ministro se refere é de 2023. O STF estabeleceu que a intervenção do sindicato no caso de demissão coletiva só deve ser exigida em situações ocorridas depois de setembro de 2022. E a dispensa dos professores julgada pelo TST ocorreu 10 anos antes, em dezembro de 2012. Nosso tribunal tinha uma jurisprudência firme no sentido de que era necessário, sim, a negociação coletiva desde 2009. Mas o Supremo Tribunal Federal julgou a matéria, confirmou, aliás, essa jurisprudência, mas no tema 638, posteriormente, meses depois, modulou a sua decisão, dizendo que ela só se aplica a partir de 15 de nove de 2022, não permitindo aplicar o presente caso, embora seja um caso dramático, de 90% de dispensa. O voto do relator foi seguido por unanimidade pelos demais integrantes da SDI1. Com a decisão, a Companhia Nacional de Escolas da Comunidade, SENEC, foi dispensada da obrigação de indenizar os 30 trabalhadores demitidos. Não cabe mais recurso. O Tribunal Superior do Trabalho publicou novos editais sobre recursos repetitivos. Entre os temas em debate estão o foro competente para ajuizamento de ação trabalhista e pretensão indenizatória por dano moral ou extrapatrimonial decorrente de acidente de trabalho ou doença ocupacional. Outros assuntos a serem discutidos são a aplicação do peso salarial de servidor público seletista e o fornecimento de lanche do tipo fast food como refeição. Pessoas, órgãos e entidades podem se manifestar nos autos dos processos.
A lista está em tst.jus.br. No próximo bloco, citado na Operação Lava Jato, o ex-gerente da Petrobras dispensado por justa causa consegue obter reintegração ao emprego. A decisão da segunda turma também mantém o pagamento de indenização de R$60 mil por dano moral, após supostos atos de improbidade não terem sido comprovados. A gente volta já já. Um ex-gerente da BR Distribuidora obteve direito à reintegração ao emprego. Ele havia sido citado na Operação Lava Jato e demitido por justa causa. A decisão foi da segunda turma do TST. Por unanimidade, as ministras consideraram que a empregadora não conseguiu comprovar a prática de irregularidades pelo trabalhador. Segundo o processo, o ex-gerente entrou na Petrobras por concurso público em 1998. Desde então, ocupou diversos cargos de confiança. Ele foi dispensado por justa causa em 2017, após ter sido citado na Operação Lava Jato. O executivo foi acusado de irregularidades ligadas a contratos e a autorizações de descontos indevidos. Durante as investigações, o profissional negou as acusações e disse ter sido alvo de perseguição política. O juízo de primeiro grau considerou que a Petrobras não conseguiu comprovar as faltas graves e determinou a reintegração do ex-gerente ao emprego. Já o Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, no Rio de Janeiro, afastou a justa causa, mas converteu a rescisão em dispensa imotivada, sem o direito a ser reintegrado ao cargo. O trabalhador não concordou com a decisão e recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O recurso foi julgado pela segunda turma. A relatora, a ministra Maria Helena Malman, aplicou ao caso a chamada teoria dos motivos determinantes. Segundo a ministra, um ato discricionário não depende de motivação. Porém, quando a administração pública manifesta um motivo, como no caso concreto, a validade do ato vincula-se à existência do motivo apresentado, sob pena de ilegalidade. Ou seja, se a justificativa para a dispensa não for comprovada, o ato da empresa é considerado inválido. Como não ficou comprovado ato de improbidade para a justa causa, a segunda turma, por unanimidade, afastou a possibilidade de conversão da rescisão em dispensa imotivada. Com isso, restabeleceu a sentença que determinou a reintegração do ex-gerente ao emprego. Além da reintegração, a turma manteve a condenação ao pagamento de R$60 mil por dano moral. A empregadora apresentou embargos de declaração. O processo tramita em segredo de justiça. A decisão agora, Luana, envolve o Banco Bradesco. Um gerente que mudou de cidade 4 vezes em 29 anos de serviço teve pedido de adicional de transferência negado pela terceira turma. Pois é, Anderson, para o colegiado, as transferências foram sucessivas e definitivas. Na ação, o gerente disse que, apesar de as transferências terem ocorrido para atender aos interesses do banco, não recebeu o adicional de 25% do salário, previsto na Consolidação das Leis do Trabalho. O Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, no Paraná, manteve a sentença que condenou o Bradesco a pagar o adicional a partir da última transferência. As demais foram consideradas prescritas. Ao recorrer ao TST, o banco alegou que as transferências foram definitivas, se considerado o tempo em que o empregado ficou em cada local. O caso chegou à terceira turma do Tribunal Superior do Trabalho e ficou sob a relatoria do ministro Alberto Balazeiro. Ao aceitar o recurso do banco, o ministro destacou que a jurisprudência do TST prevê que a provisoriedade da transferência não depende apenas da duração individual, mas de vários outros elementos, como o ânimo, a permanência no destino e a sucessividade das alterações de domicílio. No caso dos autos, tendo em vista que o contrato de trabalho perdurou por 29 anos, com apenas 4 transferências e com duração entre 5 e 7 anos cada uma, e principalmente que não houve qualquer transferência no período imprescrito, tendo a última ocorrida há mais de 8 anos antes do desligamento, entendo que as transferências foram realmente definitivas, notadamente diante da ausência de sucessividade, merecendo reforma ao acórdão regional, que as considerou provisórias, deferindo o respectivo adicional.
A decisão que rejeita o pedido de adicional de transferência foi unânime. Não é mais possível recorrer. Restrição de crédito e antecedentes criminais. Por investigar candidatos antes da admissão, uma empresa de produção de cimento vai ter de pagar indenização por danos morais coletivos. A prática foi considerada ilegal pela primeira turma, pois a pesquisa prévia não tinha relação com as atribuições profissionais. Quem explica esse caso para a gente e já está aqui conosco é o repórter Rafael Oliveira. Oi, Rafael. Oi, Luana. Oi, Anderson. O colegiado atendeu ao pedido do Ministério Público do Trabalho em ação civil pública. Além de condenação por dano moral coletivo, o MPT solicitou multa de R$ 20 mil mensais por candidato, caso a empresa continuasse com a prática. O Ministério Público recebeu a denúncia de um trabalhador que fez uma entrevista para a vaga de motorista. Segundo o homem, ele foi descartado para o cargo por possuir restrição no sistema de proteção ao crédito, mesmo tendo passado pelos exames admissionais. A empresa explicou que a pesquisa tinha caráter informativo e que não era critério para a exclusão de candidatos. Disse também que possui nos quadros da equipe pessoas com restrições de crédito. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo manteve a sentença de primeiro grau que negou o pedido do Ministério Público do Trabalho. De acordo com o regional, não há prova de que a prática tenha sido utilizada como instrumento discriminatório, uma vez que nenhum candidato foi descartado em favor de outro por possuir restrições cadastrais. Em novo recurso, desta vez ao Tribunal Superior do Trabalho, o MPT reiterou ter existido critério discriminatório na seleção feita pela empresa. O relator na primeira turma, ministro Hugo Scheuermann, afirmou que, diferentemente do registrado pelo TRT, o fato de haver empregados com antecedentes criminais e restrições no sistema de proteção ao crédito não é garantia de que esses fatos não tenham sido considerados para a recusa de um candidato. O ministro reafirmou a jurisprudência do TST no sentido de que consultas desse tipo somente são válidas quando forem pertinentes para a atividade profissional a ser realizada, o que não foi o caso. Por unanimidade, a primeira turma condenou a empresa ao pagamento de R$ 100 mil por dano moral coletivo, além de ter estabelecido multa de R$ 20 mil por candidato em caso de descumprimento. O valor deve ser revertido ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. Cabe recurso da decisão. Volto com vocês. Tá certo, Rafael. Muito obrigada pelas informações e até mais. No próximo bloco, a Lei Brasileira de Inclusão, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, completa 10 anos em 2025. Para celebrar o marco, o Tribunal Superior do Trabalho sediou o 2º Encontro Nacional do Comitê dos Direitos de Pessoas com Deficiência no âmbito judicial. Os detalhes em instantes. O Tribunal Superior do Trabalho sediou o 2º Encontro Nacional do Comitê dos Direitos de Pessoas com Deficiência no âmbito judicial. Veja como foi. Imagine que numa reunião de trabalho haja uma pessoa com deficiência auditiva e que nesse local não existam recursos, como, por exemplo, um intérprete de língua brasileira de sinais. Ela não conseguiria participar ativamente da conversa, certo? Pensar a inclusão é coisa séria. Existem 14 milhões de pessoas com deficiência no Brasil. Elas representam 7,3% da população do país com 2 anos ou mais. São crianças, adolescentes, homens e mulheres que fazem parte do nosso convívio, que têm objetivos, metas de vida, sonhos. Mas muitas dessas pessoas encontram barreiras pelo caminho, situações que não proporcionam acessibilidade e inclusão. Ekaterine enfrentou algumas delas. Cadeirante, ela perdeu os movimentos das pernas quando tinha 11 meses de vida, após um acidente automobilístico. Quando eu era pequena, eu tive, de alguma forma, embarreirado meu acesso à escola, porque a escola era no 2º andar, e aí ela disse, olha, você saia porque não vamos descer a turma. Quando eu fui para a UNB, peguei uma fase muito difícil, onde não haviam banheiros acessíveis, onde os espaços de deslocamento sempre muito longos. Clarissa também sabe o exato significado da palavra barreira. Ela nasceu ouvinte, mas ao longo da vida perdeu a audição de ambos os ouvidos.
Ela conta que, por causa da falta de acessibilidade em algumas empresas, não conseguiu ser admitida. Eu fiz um processo seletivo para atendente, sendo que a pessoa esperava um outro tipo de deficiência e era para ficar atendendo o telefone. E acabou que eu não fiquei no espaço de trabalho e eles não se preocuparam em adaptar o espaço ou me colocar em outra função. Quando tinha 18 anos, Francisco perdeu totalmente a visão e compartilha histórias semelhantes às das colegas. A gente se vê frustrado e, vez por outra, essa inaptidão do meio, né, essa dificuldade do meio, ela é interpretada como incompetência do indivíduo. Isso não é verdade, mas acaba afetando a gente. Francisco, Clarissa e Ecaterine usaram as próprias histórias para ajudar a mudar a realidade de outros cidadãos e cidadãs. Eles participaram do 2º Encontro Nacional do Comitê dos Direitos de Pessoas com Deficiência no âmbito judicial. O evento celebrou os 10 anos da Lei Brasileira de Inclusão. Um dos focos foi a divulgação de 2 documentos: a Política Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência e o Protocolo para Julgamento sob a Perspectiva da Pessoa com Deficiência. O ministro do TST, Cláudio Brandão, enfatizou que os avanços normativos demandam também a revisão da jurisprudência. É necessário que o Poder Judiciário brasileiro esteja atento às mudanças estruturantes provocadas pela Convenção, que faz com que eu quero frisar esta palavra, toda a nossa jurisprudência tenha necessariamente que ser revista. O ministro do TST, Alberto Balazeiro, presidiu o painel Estado da Arte, Acesso, Permanência e Ascensão de Pessoas com Deficiência no Judiciário. Temos muito a fazer, especialmente considerando que a Justiça do Trabalho ainda pode avançar nessa matéria, sempre ela, a Justiça Social. De fato, garantir que trabalhadores e trabalhadoras com deficiência tenham igualdade de oportunidade de ingresso, condições adequadas de permanência e reais possibilidades de ascensão é obrigação inafastável de todo o poder judiciário. A Política Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência sugere a criação de unidades administrativas específicas, que sejam chefiadas por pessoas com deficiência. É o que ocorre na Corte Superior Trabalhista, que conta com a Assessoria de Acessibilidade e Inclusão, a SESI. Essa unidade não é apenas um espaço administrativo, ela é, sobretudo, um instrumento para a garantia de direitos. Nesse espaço, eu sou reconhecida pelo meu potencial, como deve acontecer com todas as pessoas com deficiência. Sinto imenso orgulho em fazer parte dessa história, orgulho por ser uma servidora do Judiciário e de contribuir para uma história que abre portas, derruba barreiras e transforma realidades. Uma transformação comum a Clarissa. É igual à presunção da boa-fé no direito. Eu parto da presunção de que alguém comenta algo, age assim por desconhecimento. Então, eu me proponho a ser a pessoa que transmite um conhecimento. Vamos refletir junto. Já pensou sobre isso? Trazendo esse olhar mais... E aí é um olhar convidativo. E a mudança ela acontece assim, quando você também propõe ensino. E agora vamos falar sobre uma forma de preconceito, Luana, que ainda afeta muitos profissionais, especialmente os idosos, o etarismo. Exatamente, Anderson. Muitas vezes a experiência é vista como um peso e não como uma vantagem para as empresas. O tema é destaque do novo episódio do programa Jornada. A apresentadora Luma Soares conta os detalhes da edição. Oi, Luma, bem-vinda ao Revista TST. Oi, Luana, Anderson. Pois é, como vocês disseram, o etarismo é um preconceito contra a idade que continua afastando profissionais experientes, cheios de vitalidade e entusiasmo do mercado de trabalho. No novo episódio da 7ª temporada do programa Jornada, vamos ouvir histórias de trabalhadores que, apesar da vasta experiência profissional, enfrentam portas fechadas e desafios enormes ao buscarem novas oportunidades. Eu distribuí mais ou menos 2.000 currículos e não tive um retorno sequer. Ser velho é uma questão psicológica.
mas ser idoso é um fato real. Nesta edição, especialistas no tema mostram como as empresas podem se beneficiar da contratação de profissionais mais experientes e como construir um ambiente de trabalho mais diverso e inclusivo. O etarismo é uma doença que a humanidade carrega, que está relacionada com o egoísmo e o orgulho. A gente já escuta relatos de pessoas de 45 anos que se sentem descartadas, que não passam os filtros do processo de recrutamento e seleção. A idade não deve ser levada ao pé da letra. Você renasce quantas vezes for preciso. O programa Jornada é uma produção em vídeo da Secretaria de Comunicação Social do TST. Você pode assistir ao novo episódio e a outras edições da temporada no canal oficial do TST no YouTube. Corre lá! A medalha comemorativa dos 20 anos do Conselho Superior da Justiça do Trabalho foi entregue a ministros, desembargadores, servidores e outros integrantes da magistratura trabalhista. O órgão é responsável pela supervisão administrativa, orçamentária e patrimonial da Justiça do Trabalho. O TST realizou o 3º Congresso Nacional de Pesquisa Judiciária e Ciência de Dados da Justiça do Trabalho. Promovido em parceria com o CSJT e com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, a ENAMAT, o evento reuniu especialistas para debater o uso da inteligência artificial, entre outros temas. A ENAMAT realizou a 2ª edição da pesquisa sobre as dificuldades na carreira de magistradas do trabalho. A maioria das 749 participantes tem perfil entre 41 e 60 anos. 68% afirmaram ter sofrido atitudes discriminatórias, como violência psicológica e agressão verbal. O assédio sexual foi mencionado por 5,3% das magistradas. Os resultados completos devem ser divulgados em 24 de setembro. O protagonismo global do agro brasileiro e o valor social do trabalho no campo são temas de artigo da TST Júris, no LinkedIn. Produzida mensalmente, a newsletter aborda assuntos de jurisprudência e notícias do tribunal. O Revista TST fica por aqui. Muito obrigada pela companhia e até semana que vem. Tchau, tchau.